Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro dos Baltimore do Joel Dicker. Olha a gente quem vai gravar o vídeo comigo hoje. Adora, porque tá manhosa que é meu colo. Enfim. Recentemente eu resolvi me aventurar por algum livro diferente, sair um pouco da minha zona de conforto e eu peguei pra ler o livro dos Baltimore. Mas eu saí da minha zona de conforto de uma forma não intencional. Por quê? Esse e-book ele ficou gratuito na Amazon, né? Por isso que eu não estou mostrando uma versão física, eu li ele no meu Kindle. E aí eu resolvi baixar, né? Porque tem muita gente comentando sobre Joel Dicker, falando como os livros dele são muito bons. E eu falei assim, vou baixar esse daqui. E eu fui ler o livro achando que seria um livro de romance policial ou um thriller, algo do tipo, né? Fiquei com vontade de ler uma coisa assim, falei assim, vou pegar esse. Só que eu fui surpreendida porque o livro ele não é dessa temática, ele é um livro sobre drama familiar. Pois é, e eu nunca tinha lido livros de drama ou, né, livros sobre drama familiar. E aí eu peguei pra ler esse, fui assim de surpresa e foi uma surpresa muito boa sair da minha zona de conforto e de uma forma agradável. Então nesse livro a gente vai conhecer o Marcus Goldman, que é o nosso narrador e personagem. Ele vai estar aqui contando pra gente a história dos Baltimore. Quem são esses Baltimore? Eles são a família dele, são o tio e a tia e mais os primos que tiveram esse apelido de Baltimore, né, por viverem em Baltimore. Então, o Marcus vai contar pra gente a sua juventude, a sua infância, junto dessa família que ele tanto admirava. A gente vê a admiração que ele tem dessa família do começo ao fim do livro e em como foi difícil pro Marcus algumas coisas que aconteceram aqui, porque ele tinha uma visão completamente diferente dessa família, uma visão que a gente vai ver que não é bem da verdadeira. Então, a gente acompanha meio que essa ilusão, entre aspas, que o Marcus cria dos tios e dos primos. Então, gente, esse livro, ele não tem uma narrativa linear, tá bom? Ele é um livro que ele vai e volta no passado, depois ele vai pro presente, e daí volta pro passado. E ele faz isso em uns momentos muito propositais, sabe? Eu lembro que eu demorei pra ler esse livro por dois motivos, né? Primeiro, faculdade, né, me atrapalha, tem me atrapalhado, assim, no meu ritmo de leituras, né, a minha pesquisa, que eu já tenho que ler 500 mil coisas e toda hora brota mais, e aí eu demorei também por causa desse motivo e também por conta dessa narrativa. O começo do livro, ele é um começo bem devagar, ele é um começo meio arrastado, não acontece muitas coisas, grandes revelações no começo, então eu demorei a me prender na história, sabe? Tudo que a gente tem no começo, assim, um leve toque, assim, pra gerar a nossa curiosidade é que aconteceu um drama. O Marcus ficou muito marcado por isso, que ele fica chamando de drama, por esse acontecimento, mas ele não fala o que é isso no começo, tá? E já vou deixando claro que ele vai falar do drama somente lá no final do livro. Então, o Marcus, ele é um escritor bem-sucedido e todos os livros que ele escreveu tinham alguma relação com a família dele, com os Baltimore, então ele já escreveu livros sobre eles, né, a partir de uma outra história, mas no fundo era sobre os garotos, né, os primos, o Léo e o Woody, e agora ele tá escrevendo um livro sobre a família, por isso que o título do livro é o Livro dos Baltimore. E como eu disse, ele tem essa narrativa não linear. Então no começo a gente tem o Marcus no presente, que ele foi pra uma casa numa cidade um pouco mais tranquila, que é pra onde ele vai pra poder escrever. Então ele tá com o intuito de escrever um novo romance e ele vai ali pra essa casa, e só que vai acontecer dele reencontrar uma pessoa do passado dessa gangue dos Goldman e de antes do drama, e também uma pessoa que esteve presente durante o drama. E aí o Marcus vai relembrar esses momentos, reviver também, porque, né, teve também uma outra coisa que aconteceu que fez com que ele tivesse que ir ali naquela região ali da Flórida para resolver algumas coisas. Então ele vai relembrar tudo isso e foi uma coisa que aconteceu, uma encadeamento de coisas, tá? Que eu já vou desenvolver isso mais pra frente, que marcou muito o Marcus e são coisas das quais ele não consegue esquecer
ou superar, porque como eu disse, ele tinha uma admiração muito grande por essa família. Então, após desenterrar esse drama, que ele meio que vai fazer isso e ficar catando migalhas por aí, ele vai ver que as coisas não eram bem da maneira que ele imaginava, né? E após reencontrar essa pessoa, ele vai aí atrás de algumas coisas, vai descobrir umas coisas e vai contar pra gente sobre essa família. Então aí ele vai pra infância, conta como que era passar as férias na casa dos Baltimore, como ele gostava daquilo. Porque nesse livro a gente vai ter uma diferença social entre a família do Marcos, né, os pais, e os tios dele. Os tios deles, que são os que vivem em Baltimore, são mais bem-sucedidos, então eles têm uma casa muito grande, muito luxuosa, carros luxuosos e tem essas casas assim que a gente vai pra passar férias, tipo, tem uma casa na praia, um apartamento num outro lugar, enfim, uma vida muito luxuosa e confortável. E o Marcos adorava aquilo, porque os pais deles não tinham essa mesma condição. Então, de um lado a gente tem os Goldman de Baltimore e os Goldman de Montclair. E o Marcos se sentia muito inferior por ser um Goldman de Montclair. E ele ficava vendo diferenças porque ele achava que os tios deles eram, tipo assim, os tops do top. E ele queria fazer parte dos Goldman de Baltimore, então o tempo todo ele queria estar lá e ia pra lá. Então ele vai contando pra gente um pouco sobre essa infância, sobre como ele gostava de ir para lá. E ele também vai contar sobre o nascimento do primo, o Will, né? E aí como que foi esse processo e tudo mais. E depois ele conta da chegada do Woody, que aí os três vão formar a gangue, como que era o Will na escola. O Will, gente, coitado, eu sentia muita dó dele. Ele é um garoto bem assim, diferente, ele é muito inteligente, ele fica entediado nas aulas, nada chama atenção, e ele fica criando caso por umas coisas muito bobinhas, sabe? Porque ele é muito inteligente. E ele ficava sofrendo muito bullying, apanhava muito na escola, ele não conseguia se ajustar em escola nenhuma, porque toda a escola que ele ia, ele era alvo das outras crianças justamente por ser uma criança diferente. Até que o Woody entra na vida deles, né? O Woody, ele é meio que um filho adotado, não legalmente, né? Enfim, no livro eles falam mais sobre isso, sobre como que o Woody entrou ali nos Baltimore, mas não vou dar esses detalhes, né? Vocês vão ter que ler. E como que o Woody ter entrado na família mudou a vida do Will. Os dois viraram, assim, carne e unha, grudados, não se separavam e criaram uma amizade inseparável. Os dois eram inseparáveis. E em como que o Marcos também ficou com a chegada do Woody. O Woody, ele era, tipo assim, aquele garoto bonito, forte, tudo que ele fazia ele ia bem. Ele se dava muito bem nos esportes, né? Enquanto o Will já era um garoto mais franzino, mais magrinho, sem muita força, tinha lá a cabeça, né, muito inteligente. O Woody já assim, tinha uma predisposição pro esporte, já era mais forte, o contrário do Will fisicamente. E aí, né, a gente vai acompanhar um pouco disso também, sobre o processo do Woody com o esporte, como que foi pro Will, os amigos que eles fizeram, né, então eles vão fazer amizade com um garotinho na escola que tinha problemas de... acho que é fibrose cística, aquela doença do ar 5 passos de você, é essa doença que o Scott tem. E eles vão fazer amizade com esse garoto. E, gente, o Scott, ele é muito fofinho, mas ele tem as suas limitações. E aí eles vão conhecer a irmã do Scott, que é a Alexandra, que ela também vai ter um papel muito fundamental aqui na narrativa. Ela também vai fazer parte do drama, né? Afinal, eles vão fazer parte da gangue dos Goldman. Enfim, e aí em meio a isso, o Marcos fica indo e voltando pro passado e pro presente. Por que que ele faz isso? Sempre que chega um momento de grande revelação, e a gente vai ter muitas revelações nesse livro, porque nem tudo é o que parece, as aparências enganam muito nesse livro, e o Marcos vai ser muito enganado pelas aparências. Então, todo momento que tinha uma grande revelação, o Marcos já pulava pro presente, e falava dele ali no presente, e dele revendo essa pessoa do passado, como que tá sendo isso.
E, enfim, aí depois ele ia pro passado de novo, ia contando. Então a gente acompanha os garotos na escola normal, né? O que seria o ensino fundamental lá nos Estados Unidos. Depois eles vão pro ensino médio, depois eles vão pra faculdade. E a gente vai acompanhando todo esse processo enquanto o Marcos vai relembrando e escrevendo o livro sobre os Baltimore. A gente vai acompanhando aí os primos, mas esse livro ali não é necessariamente sobre o crescimento deles, a amizade deles. Não, esse livro ele é sobre a ascensão e a ruína de uma família por motivos. São vários motivos. Então, essa família ela vai encontrar a sua ruína pela inveja, pelo dinheiro, né? Pela traição, pelo sucesso e pela paixão. Então, esses elementos, eles vão levar essa família à sua ruína. Então, no decorrer da narrativa, o Marcos vai entregando o que acontece. O começo do livro, a gente sabe que algumas coisas, só que a gente não sabe muito bem quem aconteceu o quê. Então, a gente sabe que tem alguém que morreu, alguém que foi preso, alguém que por aí vai, que eu já não vou dar muitos detalhes, enfim, né? Não vou falar quem aqui que acontece isso, mas a gente sabe essas coisinhas. E o Marcos vai entregando de pouquinho em pouquinho mais coisas do que foi, qual levou o fim dessa família, o que aconteceu com eles. Pra chegar no drama. Ele fica o tempo inteiro falando sobre esse drama, foi uma coisa que marcou muito ele e é uma coisa com relação aos primos dele, o Léo e o Woody. E ele vai criando esse clímax, esse suspense em cima do drama. Só que uma coisa que eu reparei nesse livro é que ele não tem um drama, como o Marcos faz parecer no começo, que tudo se encaminha para apenas este único evento final. Não, esse livro ele tem dramas. Entendeu? No plural. São muitos dramas. Então a gente tem o drama dos Baltimore, a gente tem o drama que envolve o Marcos e a pessoa que ele ama. Também temos o drama antes mesmo das crianças nascerem, do Marcos, o Léo e o Woody nascerem. Também tem um drama ali. E, enfim, são inúmeros dramas. São vários acontecimentos, é muito doido porque são vários acontecimentos em cadeia, né? A gente vê que essa família, ela tá ferrada. Tá muito ferrada, gente. São várias coisas que vão acontecendo e sempre pelas mesmas coisas, cara. Sempre pelos mesmos motivos. Um irmão que fica com inveja do sucesso do outro, e aí faz bosta, aí dá ruim, entende? Então, assim, tudo que aconteceu aqui foi muito permeado pela inveja, pela traição. Então a gente vai ter aqui personagens que vão trair um ao outro. E, assim, são traições bem pesadas, enfim. E como a gente vai acompanhar eles desde criança até adultos, acontece muita coisa, gente. Eu fico chocada com tanta de coisa que aconteceu aqui. Como que pode tanto drama numa família como teve nesse livro? Então, assim, se prepara, porque tem algumas coisas que são bem... não pesadas, eu diria, mas tem muito acontecimento ruim, assim, sabe? Então, se você não gosta de livros onde que os personagens só se ferram, talvez esse livro não seja pra você. Claro que também tem muitos momentos felizes, muitos momentos divertidos. Como eu disse, né, o Marcos tá relembrando essa infância que ele passou junto com os primos, né, a adolescência, e foi uns momentos muito marcantes, momentos felizes. Então, além, né, dos dramas, a gente também tem os momentos de felicidades, os momentos de sucesso, a carreira que cada um escolheu seguir, né? Então, tem momentos muito bons aqui também, tem momentos também que eu me divertia bastante. Aí depois já tinha uns momentos tristes, né? Eu não cheguei a chorar com esse livro, mas no final, assim, tipo, passou o livro todo, aconteceu um monte de coisa no livro inteiro. Aí chegou no final, teve uma cena, assim, que eu... Gente, foi até engraçado, eu tô rindo porque foi engraçado. Eu tava com o Kindle, assim, na mão, lendo. Aí eu li, fiquei assim, com os olhos cheios de água, e pensei assim, nossa, putz, falando assim, nossa, passei o livro todo em Colômbia pra chorar agora? Mas eu não chorei, foi só aquele marejar de olhos, né, aquele olhinho com água, e foi. Mas assim, se você é muito sensível, eu acho que você vai chorar com esse livro, tá? Ele, como eu disse, é um livro de drama. Eu é que sou uma pessoa que chora fácil com o livro, sabe? Já fui. Hoje em dia eu já sou mais contida. Mas enfim, né? Agora, indo para as minhas impressões. As minhas impressões foram impressões boas. Apesar de eu ter demorado pra ler, eu não demorei pra ler porque o livro é ruim, né? Porque se tivesse ruim, eu iria abandonar. Mentira, que eu iria ler até o final pra poder falar mal com propriedade.
Mas, enfim, no geral, foi um livro que eu gostei bastante. Às vezes eu ficava um pouco irritada do Marcos estar quase revelando uma coisa e ele pular pro futuro. Mas isso não, eu entendo a construção, né? Faz parte da narrativa pra que a gente continue lendo, né? Não faria sentido ele já falar do drama logo no começo, porque a gente ia ler pra quê? Se a gente já sabe o que ia acontecer, não é mesmo? E sobre ter lido um drama pela primeira vez. Gente, foi muito bom. Eu gostei bastante da experiência. Eu acho que eu vou querer ler mais sobre esse gênero. Então, se vocês tiverem indicações de dramas aí, deixa aqui nos comentários, tá? Então, foi bem interessante ver. Às vezes eu ficava um pouco irritada com esses personagens que eles ficavam repetindo erros do passado, né? Como eu disse, eles vão encontrar a sua ruína pela inveja, em cima do sucesso do outro. Então, o pai que teve um problema parecido não viu acontecer com os filhos o que aconteceu com ele. Então, às vezes eu ficava incomodada com isso. E uma coisa, assim, que me deixava um pouco incomodada também era a fissura com o Marcos que ele tinha nessa família, nos Baltimore, né? Às vezes eu ficava, tipo assim, meu Deus, garoto do céu, que fissura é essa que você tem? Mas eu, no fundo, eu entendo, sabe? Porque ele tinha uma visão, assim, aquela visão de garoto, sabe? Acho que quando a gente é criança, a gente sempre tem aquele parente, né? Aquele tio, aquele primo que a gente admira muito, que a gente quer ser igual. Então acontece essa relação aqui do Marcos com o tio dele, né? O tio Saul. Ele quer, né, ver o tio como uma grande inspiração, né? Afinal, o tio é muito bem sucedido, ele tem dinheiro, tudo, a família dele é próspera, é uma família bonita, assim, né? Então, o Marcos queria ter isso também. Ele é um livro que, em certos momentos, ele é muito emocionante, né? Embora eu não tenha chorado, não quer dizer que eu não tenha me emocionado de outras formas. A gente vê aqui a amizade muito forte dessas crianças, é uma amizade muito linda, né? Então, em um dado momento, eles vão perder um amigo. Nossa, gente, é de partir o coração, assim, sabe? Como eles ficam com isso. Como eles ficam quando eles brigam entre si. Então, a gente vê que eles têm uma amizade muito forte. Eles têm um vínculo ali muito especial. E é muito lindo de ver isso. Ver como esses primos, eles se amam, assim, né? Eles não ficam brigando por pouca bosta. Eles estão ali, tipo, sempre juntos. E prontos pra auxiliar um ao outro até o final. Então, sempre que um se mete em encrenca, o outro tá ali pronto pra ajudar. E aí também a gente vai ter um romancezinho aqui, né? Que esse romancezinho ele também vai ser muito importante para a ruína dessa família, vai ter um papel importante, porque os três garotos, né? Os três garotos da gangue vão se apaixonar por uma mesma garota, e isso vai ter algumas implicações. Chega a parecer até meio bobo, né? Que mesmo que tenha se passado anos, eles não tenham superado, que não ia ter nada com aquela garota, e eles vão amar ela até o fim. Gente, eu fiquei chocada com isso, que os três conseguem gostar da mesma mulher, ficar gostando dela por anos, ela não querer nada com ele, com alguns deles, e eles não superarem, e a gente vê que como que isso também levou eles à ruína, gente. Então, assim, por isso que eu falo que são acontecimentos em cadeia. Tudo que vai acontecendo vai desencadeando pra uma coisa. Então, acontece uma desgraça, aí depois fica tudo bem, aí mas só que essa desgraça, ela desencadeia pra uma outra desgraça. Então, é assim, é desgraça atrás de desgraça. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Dá muito ruim aqui pra eles no final, é muito triste, a gente... É isso, entendeu? Tem alguns momentos aqui que são muito tristes, mas também tem momentos que são muito felizes. No final, o Marcos, depois de ter desenterrado esse passado, parece que ele meio que se libertou, porque parecia que era uma coisa que assombrava muito ele não tinha superado o drama, mesmo após 8 anos, o livro se passa 8 anos depois dos acontecimentos, e o Marcos ainda está muito marcado por isso, né? Tanto que os livros que ele escreve, que fizeram dele famoso e rico, foram o quê? Sobre os Baltimore. Enfim, né, gente? Foi um livro que eu gostei muito. Eu não cheguei a favoritar, sabe? Acho que é porque eu demorei muito pra ler ele. Eu meio que perdi o time, assim, de um livro que poderia vir a ser favoritado. Mas eu gostei muito da escrita do Joel Dicker. Pretendo ler outros livros dele. Acho que tem tudo pra ser bom. E acho que tem outros livros dele que são realmente sobre suspense policial, enfim, thriller e essas coisas. Esse não, esse já é mais um drama. A gente
não vai ter aqui uma parada mais investigativa, mas tem esse toque, sim, de um suspense, né? Como eu disse, tem essa coisa do ir e voltar que mantém a gente preso no livro, e eu realmente fiquei presa, né? Acho que se não fosse, assim, as outras atividades, né? A faculdade, a minha pesquisa, eu teria lido esse livro assim, sabe? Porque o tempo todo ele falando drama, 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 e eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é esse drama? Né? E ficava tentando adivinhar o que era. E o legal é você fazer esse quebra-cabeça, né? Conforme o Marcos vai te entregando, assim, pequenas peças, pequenos acontecimentos, de você ir juntando e ver se você consegue adivinhar o que é esse drama, o que aconteceu com esses garotos que marcou tanto o Marcos dessa forma, ao ponto dele querer reviver essa infância, reviver esses momentos nos seus livros. Então, gente, é isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre o livro dos Baltimore, né? É um livro que eu gostei bastante, tá aqui a minha recomendação pra você que gosta de um drama, que gosta de um livro com peças a serem encaixadas, ou até mesmo pra você fazer como eu, sair da sua zona de conforto e ler alguma coisa diferente que vai te surpreender e que vai ser uma leitura agradável, triste em alguns momentos, mas prazerosa num todo. Lembrando que se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? De se inscrever e ativar o sininho. Eu vou deixar aqui embaixo o meu link do meu Instagram, que às vezes eu posto algumas resenhas por lá. Também vou deixar o meu Scoob, tá bom? Caso vocês queiram me adicionar, ver o que eu ando lendo, que eu não comento por aí na internet. E lembrando, gente, que eu tenho um link de associada na Amazon. Se você comprar qualquer livro, qualquer coisa, gente, até e-books grátis, tá bom? Eu recebo, vocês me ajudam aqui, é uma forma de ajudar o canal a crescer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.